O mês de fevereiro é o mês de combate e prevenção ao câncer de pênis, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o médico oncologista e urologista Rudinei Bruneto, que vai trazer mais detalhes sobre esse assunto para a gente. Dr. Rudinei, muito obrigado pela entrevista. E eu começo perguntando como que ocorre o câncer de pênis. O câncer de pênis, normalmente, ele ocorre como uma lesão primária no pênis, que pode ter uma causa inflamatória ou uma causa viral, e essa lesão primária não tratada, ela pode progredir e se aprofundar primeiramente no pênis, e quando não tratada, ela pode sim se espalhar pelo corpo, primeiro para a região inguinal e depois para regiões mais distantes. Então, normalmente uma lesão primária não tratada que progride. E essas lesões, evoluindo-se para um câncer, tem cura? Sim, o câncer de pênis, quando diagnosticado precocemente, ele tem altos índices de cura. E a cura é principalmente através da cirurgia. Então é importantíssimo a gente salientar que aparecer uma lesão no pênis indolor e persistente, precisa passar por um urologista para avaliar a necessidade de uma biópsia e afastar um diagnóstico tão perigoso como o câncer de pênis. Em relação aos dados aqui para os brasileiros, como que é a incidência dessa doença nos homens aqui do Brasil? Felizmente é uma doença rara, ela comete mais homens a partir dos 50 anos, mas para a nossa região é importantíssimo a gente lembrar porque ela tem uma incidência maior no norte do Brasil, principalmente por baixo cuidado, principalmente quanto à higiene genital. A fimose é a grande vilã dessa situação do câncer de pênis, porque o paciente algumas vezes pode ter um câncer de pênis embaixo de uma fimose e simplesmente por não ter tratado a fimose não consegue diagnosticar a tempo. Normalmente esses pacientes nessas situações têm tumores mais avançados. Então a gente precisa frisar a importância da higiene genital masculina, o tratamento da fimose, a vacinação para os adolescentes, evitar o tabagismo e também o uso do preservativo. A gente precisa combater uma doença altamente prevenível e curado ainda precocemente. E já em relação aos cuidados e a prevenção, como que a gente pode estar se cuidando para poder evitar essa doença? Importantíssimo. Então, primeiro, o uso do preservativo. O preservativo ele pode evitar doenças sexualmente transmissíveis e existem algumas doenças sexualmente transmissíveis que são fator de risco para o câncer de pênis, como o HPV. Outra coisa no mesmo sentido é para adolescentes entre 9 a 14 anos é a vacinação para o HPV. Então, adolescentes entre 9 a 14 anos, vacinação para o HPV pode prevenir o câncer de pênis. Outra situação é o tabagismo, que é um fator de risco para o câncer de pênis, e principalmente a má higiene genital. É importantíssimo, desde crianças até adultos, que a gente tenha uma higiene genital, simplesmente uma limpeza com água e sabonete diária, para que a gente evite processos inflamatórios crônicos nessa região que podem sim desencadear uma lesão tumoral como o câncer de pênis. E agora sim, quando não é realizado nenhum desses cuidados e o paciente já chega num estágio assim já bem avançado da doença, o que que acontece? E infelizmente essa é a maior realidade. São raros os pacientes que chegam com uma lesão ainda muito pequena, muito precoce. Infelizmente a maior parte dos pacientes já chegam com uma doença localmente avançada. E a gente precisa ou fazer uma amputação parcial desse pênis, ou retirar completamente o pênis, e algumas vezes também retirar os linfonodos que ficam próximos ao pênis, porque a doença é curável através da cirurgia. Existe tratamentos como quimioterapia em algumas situações, ou mesmo a radioterapia para o tratamento do câncer de pênis, mas essas situações a gente fala que a cura já não tem taxas tão boas quanto a cirurgia. Então a gente precisa lembrar dessa doença porque ela é principalmente curável na fase inicial. E quando avançada, infelizmente, o tratamento sim envolve a amputação do pênis, que pode ser parcial ou total. Perfeito, Rudinei, muito obrigado pela entrevista. E fica aí o recado para você, homem, se cuidar e se prevenir, não só nesse período, mas durante o ano todo. Volto com vocês aí no estúdio.